que é que eu vou trazer aqui? Primeiro, quem sou eu, né? Então, meu nome é Jéssica Zalho, Faria de Vasconcelos, sou contadora, atuo no segmento de contabilidade já desde os 17 anos, então comecei num escritóriozinho pequeno, hoje, graças a Deus, eu já tenho meu negócio desde 2023 e a gente vem crescendo aí, né? Sou gestora de RH, tenho um escritório de contabilidade que é a Focus Contabilidade e Resultados. Graças a Deus, nós temos uma carteira hoje de 250 clientes, é um escritório de médio porte. Então, isso faz com que a gente cada vez mais busque experiências com os empresários, experiências para aplicar no nosso negócio e, consequentemente, como contadora, eu tenho o papel de consultora também, porque os empresários, eles sempre começam pequenos, e os pequenos negócios, eles geram grandes frutos, porque o contador, ele também está presente, o contador, ele faz parte do negócio, e ele é uma peça-chave de planejamento tributário. Então, eu também sou consultora, eu trabalho aqui em Maceió com planejamento tributário para clientes de médio porte e grande porte, e isso faz com que a gente entenda um pouquinho de cada segmento. Eu digo muito que o advogado, ele tem o poder de dizer, eu sou especialista em tal área, mas o contador hoje não, ele tem que entender de contabilidade, de fiscal, de departamento pessoal, e ainda precisa ajudar o empresário em muitas situações internas do segmento dele, né? Então, o RH, ele também faz parte, mas não é da contabilidade. E muitas vezes o empresário, ele não conhece essa diferença, tá? Então, estou apresentada, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar também por aqui. E aí eu trago essa frase de impacto. O fim do imposto como vocês conhecem, né? Você conhece. Por que essa frase, Jéssica? Hoje a gente está acostumado como empresário a ter o poder de dizer eu pago o imposto agora, eu pago o imposto depois, eu fico devendo o fisco. E aí a reforma tributária veio para tirar essa situação. A gente, como empresário, não vai conseguir mais utilizar o valor do tributo como caixa da empresa. Ele vai ser retirado no momento da apuração. E aí tem muitos empresários que não têm esse fôlego de caixa, que muitas vezes parcelam os tributos, né? E aí a gente vai viver o fim do imposto como a gente conhece. E aí lá na frente eu vou explicar detalhadamente como seria isso, para vocês entenderem. Então, o ponto principal é fluxo de caixa, é financeiro. Então, vocês precisam adaptar o financeiro da empresa de vocês. E com isso, tem muitos empresários que ainda não aprenderam a regrinha da contabilidade. Tem muitos empresários que misturam patrimônio de pessoa física com pessoa jurídica, contas de pessoa física com pessoa jurídica. Isso não é permitido. Então, a gente precisa ter esse momento da aula financeira, muitas vezes, com alguns empresários que estão começando, que são de pequeno porte, porque eles precisam entender, principalmente a partir de agora, que o imposto ele vai ser retirado no momento da apuração. Então, quando o seu cliente pagar lá, já vai sair imposto para o governo e já vai sair o líquido para você como empresário, tá? E aí eu vou combinar com vocês 5 situações aqui dessa live. Nós vamos falar sobre o que muda com a reforma tributária, nesse primeiro momento. O cronograma de transição, vou ser bem rápida, mas eu estou trazendo 2 modelos de transição para vocês, porque tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são menos visuais, né? Os impactos específicos para o segmento de imóveis planejados, que, como o Marco me falou, tem pessoas aqui que são franquia, tem pessoas que não são franquia, que trabalham realmente com a comercialização desde o início, né, comprando da indústria. Tem também a parte do C-Clastrib e do CST, voltado para o IBS e CBS, que talvez pode ser algo novo para vocês, que vocês vão encarar aí agora em 2026, início de 2027 também, vão ser nomenclaturas que vai precisar estar interligado a quem trabalha com faturamento de nota fiscal. As pessoas vão ter que conhecer isso, entender a operação, para que isso saia 100% perfeito lá na frente. E o quinto passo seria um passo a passo prático que eu quero trazer para vocês, etapa por etapa. O que vocês precisam começar a fazer agora? O que vocês precisam realmente moldar na empresa de vocês? Quem aí já começou a ler reforma tributária, entender 2026, o que precisa ser feito? Coloca aí no chat para eu poder saber e conhecer um pouquinho do conhecimento de vocês, viu, também? Então, vamos trazer aqui um panorama geral. Antes da reforma tributária,
O contador e o empresário, eles precisavam conhecer 27 legislações diferentes, porque hoje nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, né? Então, eram legislações estaduais específicas. Então, às vezes, o móvel planejado em um estado era de uma forma, o móvel planejado em outro estado é de outra forma. Isso pode acontecer com qualquer produto, tá, gente? Eu digo muito que aqui do lado, eu estou em Maceió, papelaria mesmo aqui em Maceió, Alagoas, é substituição tributária, mas em Pernambuco não é, né? Pelo que eu dei uma olhada, assim, em geral, móveis planejados, ele é totalmente tributado, então não teria essa diferença nesse momento. Então, temos também a questão do ISS, que são mais de 5.570 municípios, cada um com seu código tributário municipal. Tem também a questão do PIS e COFINS, que a gente trabalhava com múltiplos regimes, PIS e COFINS que tem a questão não cumulativa, cumulativa, dependendo do tipo de regime tributário presumido ou real, ele pode oscilar, do tipo de produto também, né? E fora isso também tem o IPI, que ele era mais de 8.000 opções aí de legislação e tem vários códigos de NCM. Então, isso quer queira, quer não, para o contador saber tudo é impossível. Entendeu? Nenhum contador ele vai saber todas as legislações, todos os entendimentos, né? Tudo que é a base hoje, ela tem que ser específica. Então, se vocês pegarem um contador e esse contador não conhecer o segmento de imóveis planejados, ele vai ter que estudar a tua formatação, como é que você trabalha, quais são as empresas que você vende, de onde elas estão, de onde vem o seu produto, estudar realmente a legislação estadual e municipal para cada cliente. Tá? Então, já outros contadores que já têm mais experiências e trabalham realmente com as capitais, eles vão saber identificar melhor essa situação. Então, hoje a gente trabalha com isso, o contador ele sofre com isso, e aí por ser uma dor do contador e também dos empresários, a gente tem um panorama após a reforma tributária. Então, o que é que eles estão propondo? Justamente a simplificação de tudo isso. Após a reforma tributária, a gente vai ter uma legislação única no Brasil. Então, essa legislação que vai substituir PIS, COFINS, ICMS e ISS vai ser uma legislação única. O que se aplicar aqui em Alagoas vai se aplicar no Sul, em São Paulo, vai se aplicar no Ceará, em Fortaleza. Então, isso vai trazer um padrão nacional. E, com isso, torna-se mais fácil e evita até a questão da parte jurídica. A gente vive hoje uma situação que, às vezes, gera dúvida, e por isso acontecem muitos conflitos jurídicos. Então, a insegurança jurídica, ela tende a reduzir também, né? Então, nós vamos ter também a simplificação operacional, que é justamente trazendo essa segurança jurídica. Nós vamos conhecer a parte do crédito financeiro aplicado na operação e a tributação no consumo. Então, por mais que a mercadoria saia de São Paulo, mas o consumo seja aqui em Maceió, Alagoas, o tributo ele é devido para o local onde o produto está sendo consumido. E hoje a legislação ela muda. Por exemplo, construção civil, se você faz uma obra no interior, o ISS é devido no interior, no local da prestação de serviço. Porém, se você presta serviço ou comercializar algo aqui em Alagoas que não seja voltado à construção civil, então, vamos supor, uma clínica médica, ou então uma venda de imóveis planejados, como de vocês, o ICMS ou o ISS, ele é devido no local onde está acontecendo o fato gerador aqui, e não no local da prestação de serviço. Existem algumas exceções também a essa regra, mas a grande maioria hoje é no local onde a empresa está sediada. E isso vai mudar na reforma tributária. O tributo ele vai ser devido no local do consumo do produto, no local do consumo do serviço, tá? Classificação tributária de maneira padronizada. Hoje acontece muito de ter um NCM que diz que é uma coisa e outra. Eles vão ter a classificação nacional também. Então, o CST do IBS da CBS vai ser vinculado à apuração assistida e o CECLASTRIB também. Então, não vai ter essa história de dispersão, uma é de uma forma, outra é de outra, CFLP. Então, vão continuar existindo esses códigos ainda, mas CFLP, CST e o CSOSN, código SEST também, eles vão continuar, mas vai existir códigos próprios para a reforma tributária, ok? Então, o que a gente vai trazer aqui? Hoje, como é que o fisco te monitora? Aqui em Alagoas, nós temos 13 malhas fiscais na parte da Cefaz.
com certeza, no estado de vocês, no município de vocês, tem uma forma de malha fiscal que vocês conseguem visualizar. Então, uma das malhas fiscais aqui é justamente cartão de crédito versus faturamento declarado, que isso é o mais comum, que tem em quase todos os estados. Então, existem malhas fiscais que o fisco te monitora. A falta de emissão de documentos fiscais, então, quem manda para o contador ali só o relatório da maquineta e não emite nota fiscal mais, isso com a reforma tributária vai acabar, porque a gente vai precisar do documento fiscal para apuração assistida. Então, tenham cuidado com esses detalhezinhos aí. E aí, precisa emitir nota fiscal, precisa emitir documento fiscal, que é a nova nomenclatura da nota fiscal na reforma tributária. E, além disso, ainda tem os cruzamentos, com a financeira, que é enviada através dos bancos, versus faturamento da empresa, declarado no Simples Nacional, vamos dizer assim, no lucro presumido, no lucro real, tá? E tem também a questão das maquinetas de cartão, que já enviam para o fisco essa informação, tá? Então, ele tem várias formas de te monitorar. Eu trouxe aqui alguns métodos, tá? A malha fiscal, documentos fiscais e o cruzamento das obrigações acessórias, entre outros. Então, vamos lá. Reforma tributária. A reforma tributária hoje, ela está instituindo 3 novos tributos: IBS, CBS e o IS. Quem já ouviu falar do IS? Que não é aplicado para o segmento de vocês. Mas colocar aí no chat também, tá? Então, eu trouxe porque, às vezes, vocês podem estar numa roda de amigos e vocês falarem sobre essa parte do IS e algum deles ter essa possibilidade de existir, de pagar o tributo, né, de existir para o produto dele, e vocês estão cientes do que se trata. Então, vamos lá. O que é a reforma tributária de uma maneira bem clara, bem simplificada, para que a gente possa adiantar o conteúdo e chegar realmente na parte do vamos ver, né? Então, a gente está entrando numa nova era fiscal. E essa nova era fiscal, ela vai exigir uma transição. Essa transição, ela está sendo trazida para unificar e desburocratizar. Isso é o que eles falam, né? Mas ainda a gente ainda pensa como empresário que é para aumento de imposto, no geral. Então, a preocupação, ela tem que ser imediata. A gente precisa realmente adaptar sistema, adaptar vocês, empresários, e entender como é que vai ser a logística dessa operação. E aí, quem já ouviu falar de split payment, que é a nova modalidade da apuração assistida? Quem já está vendo como é que funciona a apuração assistida aí com o seu contador? Quem for do regime normal, que seria lucro presumido ou lucro real. Isso já está sendo permitido pela Receita Federal, a gente já consegue fazer essa apuração assistida e visualizar, porque a gente já está utilizando alíquotas de 0,9 e 0,1 nas notas fiscais, né? Então, um ponto de atenção aí. O IBS, ele está vindo substituindo justamente o ISS e o ICMS, que não vai ser agora, tá? Em 2027. Isso aí é lá para 2029, porque eles ainda estão regulamentando, estão fazendo comitê, envolve estados e municípios, o que é mais demorado, porque são 2 entes federativos diferentes, né? Então, nós temos a CBS, que vai vir agora, a partir de 2027, que é competência justamente federal, da Receita Federal. Então, ela vai dar o pontapé inicial da reforma tributária, trazendo aí a substituição do PIS e da COFINS a partir de 2027, né? Então, nós temos que nos preparar para esse ponto. Mesmo que a reforma tributária seja no decorrer de 8 anos aí, que ainda faltam, mas a gente já está no meio de 2026, né? Então, 2033 já é a reforma tributária, vamos ver, 100% implantada. Mas hoje a preocupação é justamente com o CBS, é o planejamento tributário que vocês precisam focar em fazer para 2026 e aplicar em 2027, tá? E aí eu trago 2 situações aqui. Créditos financeiros, que a reforma tributária ela vai possibilitar, e apuração assistida. O que seria isso, Jéssica? Eu só vou ter direito a créditos na minha apuração do imposto, do CBS, se o meu fornecedor recolheu o imposto. Olha que situação. Além de pedir a nota, a gente vai ter que confrontar se ele efetivamente recolheu o imposto. E aí você, como empresário,
vai dar prioridade a fornecedor que não paga ou fornecedor que paga? Então, já começa aí, o fisco vai começar a arrecadar mais com isso. Por quê? Porque nós, como empresários, nós vamos querer créditos, nós vamos querer pagar menos impostos. E com isso vai começar a existir o ciclo de pedir nota fiscal e pedir confirmação de pagamento, né? Só que isso vai ser numa plataforma, que é justamente a da apuração assistida, que é conhecida como o sistema do split payment, né? Então, essa apuração assistida é onde vai vir o crédito, o débito, o valor a pagar e a consolidação desse imposto realmente que fica para o fisco, né? É um aceite que a gente faz. E para o setor de vocês, o imposto seletivo, que é o IS, que eu comentei lá na imagem, ele é voltado para materiais que são supérfluos. Então, são situações que eles têm impacto na saúde humana. Então, bebidas alcoólicas vão ter IS, ou seja, vão ser mais caras, né? Joias, que são situações que a gente não precisa hoje para o cunho empresarial, então joias vão se tornar mais caras. Então, vocês homens aí que estão na live já sabem, né? As mulheres vão comprar joias mais caras, tá? Então, assim, tudo isso vai ser um impacto. Cigarros, quem fuma vai ficar com o impacto também, porque é saúde humana, eles estão querendo priorizar situações que não degradam a saúde humana e que não são supérfluos à vida empresarial, tá? Então, todo tipo de produto que seja supérfluo, ele vai enquadrar no IS. Então, eles vão liberar uma tabela com todos os MCMs, com todas as informações voltadas a quem vai pagar o IS, tá? Inclusive, eles até citaram veículos a combustão também, que talvez entre no IS. Então, assim, cronograma, né? Eu acho que vocês já visualizam tanto isso, eu vou ser breve, mas eu trouxe alguns pontos voltados a 2026 como foco nesse cronograma. Então, em janeiro de 2026, entrou em vigor o Padrão Nacional das Notas de Serviço. Então, todos os municípios, eles precisam ter o padrão nacional. Por mais que você tenha a plataforma própria, mas o portal nacional, ele é alimentado. Vou dar um exemplo aqui por Maceió. Maceió trabalha com a plataforma GIS Online. Então, GIS Online, hoje, que é o GIS Maceió, é uma plataforma própria. Todas as notas que estão sendo emitidas através de RPs, através de portal, diretamente na base deles, migram para o sistema nacional, porque já existe um padrão nacional desde janeiro de 2026, certo? O que a gente precisa fazer agora, a partir de agora? Eles deram 4 meses após a publicação do regulamento da CBS, para que a gente possa adequar o sistema de nota fiscal. E aí é um ponto importante, porque nós temos até agosto, início de agosto de 2026, para poder utilizar e adequar os nossos sistemas no padrão nacional da nota fiscal de comércio, né? Então, esse é o ponto de atenção que vocês têm que ter cuidado. Já adequaram o sistema de vocês? Já estão colocando o CST da IBS da CBS, as alíquotas da IBS da CBS, para que a gente possa testar na apuração assistida? Já estão colocando a Seclastrib dos produtos que vocês possuem? Isso são pontos de atenção, tá, minha gente? Então, a gente tem, se eu não estou enganada, até o dia 3 de agosto de 2026 para fazer isso. Tá? Então, início de agosto, todo mundo tem que estar adaptado, porque a legislação diz que após esse prazo podem acontecer fiscalizações e penalidades para a empresa de vocês, tá? Então, quanto à questão, outro ponto de atenção também, quanto à questão da opção do Simples Nacional, todo mundo está acostumado em janeiro. Esse ano vai ser diferente também. Então, vocês empresários aí do segmento que trabalham com Simples Nacional, em setembro desse ano 2026, a contabilidade, juntamente com os empresários, vão precisar fazer uma opção do Simples Nacional, que é se vai utilizar o modelo híbrido ou puro convencional, como a gente chama, tá? Então, lá na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso mais detalhado. 2027, fim do PIS e da COFINS, entrada definitiva da CBS, então não vai existir mais PIS e COFINS, início do IS também, que é o imposto seletivo, redução do IPI para a maioria dos produtos, o IPI com a reforma tributária só vai existir na Zona Franca de Manaus,
tá? Então, eles já deixaram isso bem claro. Em 2028, a CBS continua operando integralmente, as empresas continuam ajustando seus sistemas e aperfeiçoando os controles tributários do fisco. Então, 2028 é a engrenagem rodando para ver o que é que precisa de adaptação. Em 2029 até 2032 é quando começa a substituição, a redução gradual do ICMS e do ISS e o início progressivo do IBS, que vem para substituir esses dois impostos. Então, de 2029 até 2022, ele é progressivo e o outro vem reduzindo, que eu vou mostrar na próxima slide. Então, 2023, integralmente reforma tributária implantada. Então, são 8 anos de transição gradual. Temos duas frentes aí que a gente vai trabalhar, que é justamente PIS e COFINS na parte federal e ISS e ICMS na parte estadual e municipal. Até aqui, tranquilo para vocês? Já estavam cientes de tudo isso que precisa ser feito em 2026? Então, comenta aí. Se tiverem dúvida, gente, pode falando, viu? O microfone está aberto, estou aqui à disposição. Então, para quem é mais visual, eu trouxe dessa forma aqui. Então, tudo que eu falei no slide anterior, 2026, PIS e COFINS continua, 2027 ele vai ser extinto. CBS começou em 2026 somente com a alíquota de 0,9, que é a alíquota teste, tá, minha gente? E depois vai ter regulamentação com alíquotas. Ainda não sabemos qual é a alíquota que vai ficar para 2027, tá? Então, ICMS começa em 2029, a regressividade até chegar à extinção, ISS a mesma coisa, a regressividade a partir de 2029, IBS é 0,1 em 2026, que estamos começando isso, né, nas notas fiscais, igual a CBS 0,9, só que com a alíquota diferente, né, mas é para teste, e o IPI segue sem alteração em 2026, estamos aguardando aí situações para 2027. Tá? Vai ser reduzida para a alíquota zero, porém vai ser mantido na Zona Franca de Manaus, como eu falei anteriormente. E o IS também a gente está aguardando lei ordinária para ele, mas já sabe quais são os produtos que eles vão incidir, ok? Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é Simples Nacional Convencional puro, Simples Nacional híbrido. Já ouviram falar sobre isso? Já sabiam que iam ter que fazer essa opção em setembro desse ano? Comenta aqui no chat para eu poder saber até que ponto vocês estão alinhados com a contabilidade, né? Estão me escutando bem? Eu estou indo rápido? Estão entendendo? Está tranquilo? Interajam comigo, por favor. Oi, Jéssica, boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu acabei de ver aqui que meu fundo está numa praia aqui. Deixa eu mudar aqui meu plano de fundo para não passar essa vergonha. É que eu não sei como tira. Bom, não sei como tira, vai ficar assim por enquanto. Tudo bom, tudo ótimo aqui em relação ao conteúdo que você está trazendo. Acho que tem uma velocidade, porque é muito conteúdo, é muita coisa, é coisa muito nova, e acho que está claro aqui para todo mundo que a gente não consegue aprofundar tanto, porque seriam milhares de horas aqui até que a gente, de fato, tivesse o conteúdo na quantidade que a gente precisa. E também porque esse tema da reforma tributária deve ser nova para grande parte das pessoas, que a gente escuta muito falar na mídia, que foi aprovado na Câmara, no Senado, mas não se fala o que isso muda na dinâmica ou no dia a dia de cada uma das empresas. Né? Na prática, né, Marcos? É o que mais a gente sente falta. Exatamente. E aí é muito importante que hoje a gente saia com essa ótica da questão da responsabilidade, que será maior para os lojistas, para os empresários, nunca é para melhorar, né, de maneira geral. Então, que a responsabilidade para com os processos de emissões fiscais, de documentos fiscais, para a responsabilidade do acompanhamento de cada uma dessas coisas, que cada um vai ter e que a gente precisa levar muito a sério isso tudo, para evitar que lá na frente a gente sofra com penalizações ou com contribuições erradas que possam vir a causar prejuízo e atrapalhar o nosso negócio. Quanto a sistemas, escutei você falar há pouco, acompanhando aqui, a necessidade, obviamente, dos sistemas emissores e de gestão estarem adaptados a isso. Nós aqui do Planejados Pro já estamos adaptados a essa funcionalidade, tá? Então, a partir dos próximos dias, como a obrigatoriedade é ali para o início de agosto, né, Jéssica? Nos próximos
nós já vamos mudar a interface ali dos campos de parâmetros de cadastro de produto, que vai incluir esses campos novos que a Jéssica trouxe agora, que eu não decorei o nome ainda, Clastrib e alguns outros aí. Clastrib e CST da IBS-CBS. Tudo sigla complicada, mas nós já estamos caminhando, adaptando a isso, então, quanto a isso, não se preocupem, que a gente vai estar completamente preparado, na verdade, já está completamente preparado, mas aguarda um conhecimento popular ou do nosso público, de maneira geral, suficiente para fazer esse lançamento, senão a gente termina atrapalhando quem já está usando agora. Vão aparecer campos nebulosos para parametrizar, e as pessoas não vão conseguir entender de onde vem essa informação, por isso que a gente está segurando, digamos assim, o lançamento dessa atualização, tá? Mas a ferramenta está preparada para, desde esse primeiro passo até as evoluções futuras, a gente suprir os lançamentos de documentos fiscais como precisa ser feito. Tá bom, pessoal? Deu tempo de você tomar um copo d'água aí também, Jéssica? Tá tranquilo aqui, eu já estou acostumada com essa. Eu falo demais. Eu trago muito uma fala, que eu carrego muito em algumas palestras que eu dou. Quem é mais antigo, né, não vou dizer a minha idade, claro, mas pegou a nota fiscal D1, que era aquela notinha de talão, né? Então, aquela notinha de talão, hoje nós temos a nota fiscal eletrônica. E no início, aquilo ali foi a mesma coisa que a gente está passando na reforma tributária. Tudo novo, tudo era difícil, as pessoas estavam acostumadas com. Então, o novo, ele sempre vai assustar. Porém, eu tenho certeza que se você olhar para trás, você não quer mais notinha de talão, você não quer ir mais para a gráfica, você não quer autorização, você faz manual, né? Então, tudo que acontece na contabilidade e, consequentemente, reflexo para os empresários é para modernizar. Então, eu penso que a reforma tributária, além de ser uma grande oportunidade para quem souber trabalhar com ela, fazer realmente acontecer e também você mudar e se modernizar. Então, é um novo que vem para melhor, né? Então, é isso que a gente tem que realmente pensar nesse momento, tá? Então, essa é a dica que eu deixo. Não assustem com o novo. Procurem a solução e o foco no seu resultado, porque o teu vizinho está correndo com a reforma tributária, tá? Aproveitando, Jéssica, tem uma pergunta aqui no chat, que eu acredito que seja a Ana, da loja Della Mole, que postou aqui para nós. Deixa eu ler aqui para você já consegue auxiliar. No caso de empresa que são representantes de uma marca, onde o imposto é recolhido na fábrica, e somos considerados como prestadores de serviço ou não? Minha empresa, nós somos de um Simples Nacional, eu acho errado pagar o imposto novamente, e ainda mais incluindo imposto sobre o juros de financeira, no caso do Santander. Que, na verdade, é o seguinte, vou trazer aqui Ela é franquia? a linguagem da Ana. Ela não é franquia, né, Ana? Ana, aparece aí pra gente. É mais fácil você falar. Ana, fica à vontade. Eu tô aqui junto com um monte de criança, por isso que eu não vou entrar na live aí, na parte visual. Mas é isso mesmo. Eu sou representante de uma marca. Na verdade, a gente tem a representação, nós não somos franquia, né? Certo. Aí eu sempre tive minhas dúvidas relacionadas a isso, já questionei o nosso contador e sempre fiquei no vácuo relacionado a isso. Mas vamos lá, você emite nota fiscal de serviço hoje para complementar? Não, é assim, no meu ponto de vista, né, eu entendo que eu seria um prestador de serviço, porque eu estou só pegando um produto pronto, teoricamente, e executando a montagem dele. Eu faço o processo de criação de projeto, revenda e entrega, porque a fabricação em si não é minha. Quando eu conversei... Você faz venda direta ao cliente? Isso, venda direta ao cliente. Tá. E aí, o meu questionamento sempre está relacionado a essa questão, porque eu entendo que eu basicamente sou um prestador de serviço, eu não sou um fabricante de móveis planejados, né? Perfeito. Aí, só que assim, as contabilidades que eu já venho trabalhando, eles me falam que a melhor opção para mim seria o Simples Nacional, só que aí eu questiono, olha, eu pago o imposto sobre o que a fábrica já pagou na fabricação do produto, e eu pago imposto sobre o valor total do contrato. Então, por exemplo, se eu financei um contrato de 120 mil, eu tenho um percentual que é de juros de financeira e eu tenho um percentual que é da compra do produto inicial. Só que eu estou pagando sobre a minha venda total dos 120 mil.
Nesse caso, Ana, a gente vai precisar entender como é o fluxo da tua nota fiscal. É uma pergunta mais complexa. Por quê? Porque depende de como o teu fornecedor do móvel planejado está emitindo essa nota para o teu consumidor final. Tem que ver como é que ele passa isso para você. Tem que ver qual é o tipo de apuração que você está fazendo. Qual a faixa de enquadramento do Simples Nacional que você está também. Entendeu? No caso, por exemplo, ele faz a nota fiscal para mim como uma compra do produto dele. E aí Entendi. eu faço a venda para o consumidor final. Então, ele está te encarando como se você fosse uma loja e não propriamente uma prestadora de serviço. Isso, tá? não, eu sou uma loja dele mesmo, é exatamente isso. Mas eu, assim, eu legalmente entendo que eu estou só mais prestando serviço do que fabricando um produto de... Porque, assim, o NSM lá da minha nota fiscal está relacionado a fabricante de imóveis, até. Sim. Né? E eu não sou a pessoa que fabrica, no caso. Uhum. Então, o primeiro ponto de atenção aí é saber se a fábrica que fornece o MDF para você, que realmente fabrica o MDF, se ela faz venda direta ao cliente, para não passar por você. Ah, a partir do momento que você recepciona o produto e você comercializa ele, fazendo a modificação e a transformação, você passa a ser responsável a partir dali, tá? Entendi. Então, por isso que eu estou te falando, a gente tem que pegar a origem, pegar como está sendo feito na origem, se existe a possibilidade da venda direta ou não, porque, por exemplo, tem fábricas no Sul que elas não fazem venda direta ao cliente, mas não tem faz. outras que aceitam. Então, vai depender do teu fornecedor lá na ponta, tá? Então, acaba não tendo sentido, porque aí o cliente vai acabar vendo o custo e distorce toda a informação, o custo fábrica, né? Então, acaba não compensando. Mas aí você vai ter o contrato amarrado com ele, da prestação de serviço com fornecimento de material. E aí é um ponto que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, justamente porque o segmento de vocês tem 3 vertentes. Você tem a fabricação, tem a comercialização e tem o serviço. Então, não é só o MDF que a gente, como consumidor final, está comprando. É toda uma logística. Você tem a formatação do teu projeto, que exige, às vezes, arquitetos empenhados na situação. Tem o serviço da logística de montagem. Então, assim, não é só o custo do MDF. Então, o cliente ele tem que estar bem ciente disso. E, para isso, você pode fazer um contrato voltado para essa situação, da qual existe o rateio da mercadoria insumo e da qual existe a prestação de serviço. Mas, para isso, o primeiro ponto de atenção que você tem que analisar é justamente o pontapé inicial lá do teu fornecedor. Se ele aceita ou não esse tipo de logística, tá? Porque quando ele vende consumidor final, e muitas vezes a fábrica é lucro real, o custo dele é mais caro. Ele não consegue alguns créditos, então para ele não compensa a operação. Entendeu? Perfeito. Tá? Então, se eu não te respondi 100%, qualquer coisa tu pode me chamar, eu vou deixar meu telefone direto e a gente pode conversar melhor, tá bom? Não, já consegui entender melhor, sim, o procedimento. Ô, Ana, obrigado pela participação, e deixa eu complementar aqui, na verdade, com uma dúvida que é uma dúvida minha também, tá? A respeito da bitributação em relação aos créditos de financiamento. Que, por exemplo, a gente trabalha, inclusive é um termo que a gente usa muito no nosso sistema, com o VPL. O VPL, que é o valor presente líquido, que é o capital que, de fato, entra para a loja. Então, muitas vezes, no contrato com o Santander, que é a financeira que 90% dos lojistas usam, o Santander já faz o split do pagamento ali, pegando até uma referência do que a Jéssica falou. A gente faz uma venda de 100 mil pelo Santander, o próprio Santander já distribui o percentual, parte para o fornecedor, indústria, de parte para a loja, então, uma proporção ali de 30, 70, 40, 60. Esse crédito oriundo da venda sequer chega a entrar para a loja. Ele retém dos 100 mil juros ali do financiamento, cai para 90, do 90 ele biparte e nem entra esse crédito para a loja, entra direto para a indústria para garantir o fornecimento do produto. E mesmo assim, o entendimento, ou as práticas que a gente vê, não sei se é o entendimento, é de que a loja é obrigada a emitir uma nota fiscal do valor total, sendo que ela nem recebe o valor total, tanto pela questão dos juros do banco, não sei se existe uma forma de compensação desses juros do banco, ou seja, da parte da indústria. Nesse tipo de operação do banco, existe também a questão do IOF, né? Que aí é outro tipo de imposto sobre a operação financeira. Então, a gente tem que ter cuidado, tanto com essa partilha, né? Só me tira uma dúvida, Marcos, que aí realmente eu não vou saber dizer, porque é mais técnico de vocês. Nessa partilha, vocês podem optar por passar ou não para a fábrica?
Não. Esse contrato do Santander, na verdade, quando se há um contrato do Santander, há um contrato de fábrica, há uma parceria de fábrica com o Santander que permite que o lojista se credencie no Santander exatamente nessa modalidade em que a fábrica é garantidor da entrega do produto. Por isso que o Santander financia, mostra que a aprovação é mais alta, porque a fábrica entra mais ou menos como fiadora e a coparticipação do Santander nisso é garantir que do crédito parte seja liberado diretamente para lá. Então, não há opção de, eu quero ou não quero pagar a fábrica. Ele já retém, e a gente só consegue liberar a parte que é nossa, da loja. Se eu estiver falando disso aqui, me corrijam, vamos, pessoal. Tá. Eu vou dar uma situação aqui para a gente ver se é similar. Vamos lá. Eu vou comprar um produto na tua loja, na tua fábrica, eu vou lá e passo o cartão, R$10.000. A maquineta do cartão já retém o percentual dela, que pode variar de empresa para empresa. Então, vamos botar aí 3%, tá? Então, você recebe o líquido. Esse valor da taxa administrativa do cartão já vai direto para a operadora do cartão. Não é esse tipo de situação que você está me trazendo, é financiamento mesmo, não é isso? É um financiamento. Esse produto do Santander é um CDC, tá? É um financiamento de crédito do cliente, é um CDC de fato, onde há as duas situações. Há a retenção do banco em relação aos juros da operação toda e do valor líquido da operação, esse valor é creditado parte para a indústria e parte para o lojista. Juros e IOF, ele já tira. Sim. Eu não sei assim detalhadamente, assim, mas existe uma retenção, obviamente, que é a retenção do custo financeiro da operação. E esse repasse que vai para a fábrica, nesse caso que você está me falando, é devido ou ele entra como crédito para você tirar em produtos? Depende de fábrica a fábrica. Na verdade, assim, ele entra como crédito. Aí o que é que eu ia dizer que depende da fábrica? Existe fábrica que diz, esse crédito é desse cliente, desse contrato do Santander, e só te permite tirar o produto desse contrato. Existe fábrica que é mais flexível, ele entra de crédito lá e tu consome com certa flexibilidade. O Santander solicita a nota fiscal do produto que você está financiando pelo CDC? A mim nunca solicitou, viu? Mas eu já escutei casos de quem solicita. Não sei se outros lojistas aqui conseguem compartilhar. Até complementando aqui, se eu puder entrar também, eu compartilho muito essa situação. O meu nome aí tá como Rocha, peço perdão porque eu estou entrando em um outro computador, tá? Mas meu nome é Vitor, eu também tenho a mesma categoria aqui da Ana, de ser lojista com marca própria, mas a gente representa uma marca. E aqui, o que é que a gente costuma fazer, tá? Aí me corrija, Jéssica, se a gente estiver talvez contornando de forma errada. O Santander, pelo que a gente entende, ele faz realmente esse crédito com a fábrica que a gente trabalha, que é a Boa Vista, ela exige que o crédito seja direcionado ao cliente especificamente. Se for para eu usar em um outro cliente, eu tenho que solicitar do cliente de contrato uma carta de autorização, é um pouquinho burocrático, enfim. Mas o crédito, o valor entra na fábrica não vinculado necessariamente ao nosso CNPJ. Ele entra vinculado, é como se existisse um pagamento Santander, vamos dizer assim. Então, o que é que a gente tem de orientações aqui contábil? Que em casos desse cenário, se o cliente não me exigir a emissão da nota 100%, a gente emite uma nota mais ou menos baseado na nossa movimentação financeira. Então, eu faço baseado no que eu vou comprar efetivamente de fábrica, adicionando custos de frete, previsões de lucro e tento calcular a nota de saída em cima disso, para amenizar um pouquinho, talvez, esse valor que é direcionado para o Santander. Então, é como se, sei lá, no nosso bipartido aqui, 40% vai direto para a fábrica, 60% vai para nosso caixa, vamos dizer assim. Então, é como se eu já de cara tivesse a obrigatoriedade de pelo menos emitir algo que justifique essa entrada de 60%. É mais ou menos assim que a gente vai contornando, sabe? E se porventura esse 60% ou esse financiamento do Santander existiu a entrada, que também pode acontecer, o cliente dá uma entrada e financia um saldo devedor no boleto, aí a gente tenta também contornar para que essa entrada não necessariamente movimente contas bancárias, se for possível, né, para amenizar um pouquinho isso. Mas pelo menos aqui para a gente só faz a emissão, nesse caso do Santander, na totalidade, que aí entraria toda a parte de juros sendo pago como imposto lá na saída também, se o cliente nos exigir esse 100% de nota. É assim que a gente vai tentando contornar. Entendi, Vitor. Veja só, a gente tem várias situações aqui que a gente tem que ter pontos de atenção, tá? Com a reforma tributária, a gente vai ter ajustes de crédito e débito. Já é um ponto que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas eu vou trazer aqui para vocês agora.
Quando você recebe juros, você está aumentando a tua receita. Então, você vai ter que ter notas para ajustar a apuração. Hoje, os empresários estão acostumados a fazer negociações e dar descontos ou receber juros e não ser tributado, ou não ajustar sua contabilidade, ou não emitir documentos complementares. Com a reforma tributária, isso vai ser necessário, tá? Essa situação do Santander tem que ter muito cuidado, porque se você está recebendo a nota fiscal de entrada do teu material do MDF e está saindo o pagamento para a fábrica, uma hora a conta contábil não vai fechar. Tá? Porque você está me dizendo que você não tira a nota fiscal cheia. Como é que você tem caixa para pagar o MDF que chega na tua entrada? Tá? Então, esse é outro ponto de atenção. Essa situação do Santander, Marcos, eu penso que você pode estruturar ela para mim e eu devolver para vocês poderem colocar no grupo de mentoria de vocês da melhor forma possível para gerar menos impacto financeiro de imposto. Tá? Até porque isso vai envolver a questão de como é feito o contrato, como é feita a informação, entendeu? O CDC, pelo que eu entendi, ele vai no nome, é vinculado à loja, vamos dizer assim, né? E já sai a partilha lá entre o CNPJ da fábrica e o CNPJ da loja de vocês. Então, a gente precisaria desenhar essa estrutura para que a gente confirme a operação. Tá? Aqui em live eu acredito que eu não vou conseguir isso, mas são 2 pontos de atenção que a gente tem que ter. Cuidado com a entrada sem pagamento contábil, porque pelo que o Vitor trouxe, existia a questão de não emitir a nota cheia, então, consequentemente, não tem caixa. E pelo menos aqui em Maceió, Alagoas, a Cefaz, ela é bem rígida, ela pega até situações de que você tem mais nota de entrada e menos valor faturado, tá? Então, a gente tem que ter uma balança equilibrada, senão a empresa não consegue ser sustentável. Esse é um ponto de atenção, tá? E também trazendo para o contexto da reforma tributária, para que isso não seja enquadrado como questão de recebimento de juros, né? Que também tem esse cuidado. Douglas, pode ficar à vontade. Só uma pergunta. Quando tem esse tipo de caso, na verdade não gera... vamos supor, eu paguei 10 mil reais, o cliente pagou para mim um contrato de 10 mil reais. A fábrica ficou com 5, me devolveu 5, o cliente pediu 10. Como que eu vou justificar esses outros 5? No meu caso, eu não sou representante, mas eu recebo do meu cliente integralmente e eu implanto, né, eu faço numa fábrica e aí essa fábrica me manda o material. No meu caso, é um pouco mais fácil, mas se eu fosse trabalhar com, por exemplo, parceiros aí como os meus colegas trabalham, eu não faço nem ideia como que eu ia trabalhar nesse caso, porque se entrou 10 e eu emiti nota de 10, para onde foi os 5? Para o pagamento do material que você está adquirindo da fábrica. Não foi isso que você falou inicialmente? Então, só que muitas vezes a fábrica não emite uma nota cheia, a não ser que ela emita. Esse tipo de situação é o que a gente vai ter que usar a palavra inegociável, tá? Vocês vão ter que ponderar isso na balança, porque aí é uma cultura empresarial. O correto é você emitir a nota fiscal do cheio da operação, receber a mercadoria e pagar o cheio da operação, entendeu? Então, esse é o correto, a logística. Agora, se você paga 5, ela coloca para você uma nota de 2,5, vamos dizer assim, os outros 2,5 ficam voando, ou ele vai para o teu caixa e tu dá um destino na contabilidade, ou então tu vai ter que arrumar alguma nota complementar interna, para não pagar a diferença de alíquota, tá? Então, aí são situações muito específicas, que aí eu vou usar o nome arrumadinho, que aí tem que ser tratado individualmente. Aí esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque, correto, legislação base, o que a gente tem comprou 5 mil, tem que ter nota de 5 mil. Pagou 5 mil, tem que ter nota de 5 mil, tá? Tranquilo? Beleza. Deu para entender essa situação, o que é que você pode fazer, e aí qualquer coisa também pode me chamar, estou aqui à disposição. Então vamos correr, né? Porque o Marcos me deu 40 minutos, eu já gastei meu tempo todo e ainda não estou nem na metade. Né, Marcos? Daqui a pouco você puxa minhas orelhas. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Quando tiver conteúdo, eu acho que está sendo agregador para todo mundo. Eu te falei 40 minutos, que eu imagino que as pessoas estejam cansadas, mas vamos contar com a finalização deles aí também. Quem quiser que... Júlio, eu vou tentar correr sendo o mais clara possível, tá? Então, voltando aqui. Quem é do Simples Nacional aí, coloca aí no chat para poder saber quantas pessoas tem.
do Simples Nacional, e aí a gente vai tratar agora específico o regime do Simples Nacional, tá? A Ana, que falou comigo aí, já disse que era do Simples, que eu lembro, né? Não sei se Douglas é também, Vitor, que já interagiu aí na live, tá? Então, vamos lá. Qual que é a diferença do convencional e do híbrido, tá? Simples Nacional convencional, arrecadação simplificada. Então, está pagando DAS, vai continuar pagando DAS, não vai mudar nada, continua DAS, tá? Então, sem possibilidade de crédito financeiro para quem compra teu produto. Aí cabe uma análise. Se você vende hoje consumidor final, ele não vai precisar do teu crédito para nada, que ele não vai fazer apuração, ele não vai pagar imposto, tá? Então, tem convencional, geralmente vai servir para as empresas que trabalham com consumidor final, foco. Ideal para empresas que vendem para consumidor, como eu já falei. Menos complexidade operacional neste momento. Por que neste momento, Jéssica? Porque se você vai continuar pagando DAS, não vai ter IBS por fora, não vai ter CBS por fora, continua do jeito que está. Então, não vai ter nada que você precise fazer a não ser adequar seu sistema e começar a emitir suas notas no padrão nacional, tá? Isso é inegociável também, tá, minha gente? Então, é para todo mundo. Pode perder espaço na negociação que a gente chama business to business, né? Que é justamente quem trabalha com empresa. Se você tem foco corporativo, vender o móvel planejado para a empresa, e talvez você perca um pouco de espaço se você estiver no Simples Nacional convencional. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa, um hotel, e eu vou comprar de vocês planejados, e vocês estão no Simples Nacional convencional. Eu sou lucro real. Para mim, não é interessante comprar o teu móvel planejado, que tem um custo e valor agregado alto, né, quando se trata de corporativo, né, e não vou ter direito a crédito. Então, tenham cuidado se vocês revendem e conheçam o teu cliente, porque isso vai impactar na decisão, tá? E se o seu cliente, quando ele for PJ normal, ele poderá sentir por não ter esse crédito na operação e, consequentemente, não querer comprar de você. Então, pontos de atenção do sistema convencional Simples Nacional. E a gente traz agora o modelo híbrido, que é justamente o que vai dar direito ao crédito, que vai ser mais atrativo para quem tem o PJ, né? E aí parte da tributação vai ser pelo DAS, que você já tem a guiazinha unificada, só que a partir de 2027 vai ter a CBS por fora, se vocês optarem pelo regime híbrido. Entendeu? Então, a partir de 2027, em vez de ser uma guia para pagar os tributos referente à tua operação de faturamento, vai ser a do DAS e a da CBS, tá? Tem possibilidade de crédito financeiro pelo seu produto, a alíquota padrão, que ainda vai ser definida. Ainda não saiu nada sobre isso. Quanto à questão de percentual de alíquota, tá, minha gente? Regulamento já saiu. Então, exige maior controle financeiro, consequentemente contábil. Por quê? Porque é financeiro o crédito, é onde a gente tem que ter o ponto de atenção. Empresa sem financeiro organizado vai ter problema lá na frente. Então, precisa ter RP preparado para atender. E aí o Marco já reforçou que o Planejados Pro está adaptado, porque vocês vão precisar fazer o código da CST e da C-Clastrib, voltado à IBS-CBS, que são termos novos, mas não são assustadores. É bem parecido com os antigos, quando a gente mudou para a nota padrão anterior, a eletrônica, que tem NCM, CFLP, CST, né? É bem parecido. Então, continua a mesma coisa, só vão ser 2 novos códigos. Aumenta a competitividade com a vantagem do crédito da operação. Ou seja, se um hotel, pegando o exemplo anterior que eu dei, se um hotel pode comprar de uma empresa regime híbrido e ela está um pouco mais cara, talvez seja compensado pelo crédito financeiro que ela venha dar. Talvez, se a outra empresa do Simples Nacional puro, convencional, não der o crédito para ela, não seja atrativo pelo fato do valor agregado do produto que será comprado. Então, essa é uma análise muito criteriosa que vocês precisam saber qual é o teu público. Tende a ser um fornecedor atrativo para os clientes que são do regime lucro real e presumido, como eu expliquei. Então, vamos lá. Pontos de atenção para vocês, empresários. Primeiro ponto. Quem é o teu cliente? É PJ? É PF? Vocês sabem, vocês conhecem realmente quem é o teu cliente que está na outra ponta? Você vende corporativo? Não vende? Para esses clientes que são PJ, vocês têm e sabem qual é o regime tributário deles? Porque se ele for um Simples Nacional convencional, não vai fazer diferença para ele ter crédito ou não. E aí tem muitos clientes que estão utilizando o Google Forms para fazer aquelas pesquisas, né, que tem, eles mandam, inclusive eu tenho muitos representantes comerciais aqui
que as indústrias estão fazendo isso para saber exatamente se eles vão ser simples nacional híbrido, para saber se compensa o crédito para eles, entendeu? Então, conhecer o seu cliente é fundamental. Como está a organização financeira hoje? Por que o financeiro é importante? Porque o imposto não vai virar caixa mais de vocês. Vocês não vão poder optar em parcelar depois o imposto, ele vai ser retirado na apuração, entendeu? Mas terá a diferença de percentual, acho que é entre o normal e o híbrido, eles vão aplicar as alíquotas que eles vão disponibilizar. Então, hoje vocês já pagam a guia do Simples Nacional com todos os tributos, inclusive PIS e COFINS, que é o que vai sair da apuração. Então, no PIS e COFINS, de acordo com a Lei 123, que é a do Simples Nacional, o anexo de vocês, se for fabricação é um, se for comércio é outro, se for serviço é outro, né? Ele tem faixas de alíquota. E nessas faixas de alíquota, vocês têm lá o percentual. Quanto que vocês pagam hoje de PIS e COFINS? Se você pegar a guia do DAS, ela sai rateada com todos os tributos. Quando o contador for fazer o planejamento tributário, ele vai ver quanto que você está pagando dentro do DAS, no modelo convencional puro, e quanto ele ficaria se fosse com o híbrido, pela nova alíquota que será divulgada. A previsão da nova alíquota é agora em julho, então todos os contadores estão ansiosos aí para fazer todos os planejamentos tributários para a gente correr até setembro e apresentar para todos os clientes, certo? Mas ainda não tem a alíquota para 2027 da CBS. Então, por enquanto, não sabe se o percentual da diferença. Tá claro, Ana? Acho que é Ana, né? Tá? Então, seguindo aqui. Sua margem suporta essa mudança? Quer queira, quer não, a gente vai ser impactado com alíquotas. Então, quando sair esses percentuais, vocês já começam a fazer conta do custo do teu produto. Eu estava até falando antes com o Marcos, os produtos hoje, eles têm um imposto embutido. Então, você vende para, por exemplo, a Jéssica chegou na sua loja para comprar móvel planejado, você vai me dar o custo de R$100 mil. Mas o teu imposto já está lá embutido, eu estou pagando pelo imposto. Agora, não. Vai ser o valor do produto mais o imposto que vai chegar no valor total. Então, vai ser imposto por fora. Comecem a fazer esse gloss-up para vocês poderem entender que é justamente tirar esse imposto da tua apuração e compor o custo do teu produto. Seu cadastro de produto já foi revisado? Desde janeiro, a gente já pode adequar sistemas. Inclusive, eu estou fazendo várias consultorias em empresas que não sabem. Por exemplo, tem empresas tipo Mercadinho que tem uma diversidade de produtos. Ele vende produto que é alíquota zero, ele vende produto de cesta básica nacional. Tudo isso é diferente. E aí, vocês precisam entender qual o produto que o teu segmento vende, quais são os NCMs que são aplicados, qual a Seclastrib que você vai utilizar para cada NCM. Pelo que eu dei uma olhada aqui, móveis planejados tem móveis planejados para escritório, móveis planejados para quarto, móveis planejados para sala, para cozinha, né? Então, existe essa diferença, mas a classificação não muda, tá? Então, vocês vão precisar colocar as referências de cada NCM desse com o Seclastrib para emitir a nota fiscal correta e vincular o CST do IBS e da CBS. Fora isso, o sistema está preparado? O Marcos disse que o planejado próprio está tudo certo. Então, vamos seguir aí todo mundo com planejado e divulgar, né? Porque hoje, sistema que calcula corretamente os impostos da reforma tributária está em extinção. Muitos sistemas aí estão calculando por dentro, e a reforma veio para dizer que é por fora os tributos, tá? E os seus clientes, eles vão exigir créditos ou não? Então, esse é outro ponto que você tem que começar a se perguntar, para saber se vale a pena você majorar um pouco o regime híbrido para dar créditos a ele e você continuar competitivo, tá? Então, essas 6 perguntas aqui é justamente o que vocês vão precisar fazer, entender, para não impactar lá na frente. E aí eu trago esse alerta aqui. Os contadores, juntamente com vocês empresários, vão precisar fazer uma opção. Quem for do Simples Nacional, se vai querer ficar no regime híbrido ou se vai ficar no convencional puro em setembro deste ano, tá? Então, muita atenção, que a gente está acostumado com janeiro, não é janeiro. A opção vai ser feita em setembro de 2026. Se você vai ficar no híbrido, pagando o IBS e CBS por fora, que nesse caso, em 2027, vai ser só CBS,
ou se você continua pagando guia unificada no DAS, que é o Simples Puro. Muitos me pedem nota para agregar valor ao imóvel no IR. Ok, consumidor final. Isso não é vinculado a créditos de apuração. Isso não vai dar impacto se você continuar no convencional, tá? Para eles não vai fazer diferença, porque aí trata-se de ganho de capital, que aí é imposto de renda. Vamos lá para outra situação. E aí, muitas perguntas, né? Quem deve escolher? Quem é o empresário quem faz? É o contador quem faz? Eu digo que é em conjunto. Por que em conjunto? Vocês são os empresários. Vocês conhecem o seu produto, vocês conhecem a operação, vocês sabem quem está relacionado na cadeia, que vocês podem ter créditos ou não. Então, a partir de segunda-feira, semana que vem, marca a reunião com o teu contador, entende o que pode gerar crédito, já vai mapeando essa estrutura, porque quando chegar lá em setembro, ele vai te perguntar, ele vai te pedir. E o planejamento tributário, se a legislação liberar agora a alíquota da CBS para 2027, nós começamos a trabalhar planejamento em agosto. Então, essa é a previsão contábil hoje, para que vocês tenham um norte de como o contador de vocês também vai trabalhar, tá? Então, lojista entende da operação, contador entende da parte técnica. Em conjunto, vocês vão fazer um planejamento tributário assertivo para quando chegar em setembro, confirmar lá a opção de vocês, regime híbrido ou convencional puro, tá bom? Então, é esse o ponto de atenção. Gravem essa data, setembro. E aí, vamos trazer um pouquinho por que o segmento de imóveis planejados, ele precisa dessa atenção especial aí, tá? Porque a reforma tributária hoje está em alta. Então, o setor de vocês, ele trabalha com 3 esferas, que é justamente a fabricação, que vem todo o processo industrial, a ferragem, a pintura, a comercialização, que é a venda efetiva do produto, e o serviço, que ele tem desde o início do projetado, do design, né, de como a pessoa vai fazer aquele ambiente, até a parte da logística, frete, os montadores, e tem o pós-venda também, né, que são as assistências que existem aí agregadas ao produto. Tudo isso é custo, tudo isso precisa estar mapeado. E aí, por que isso vai impactar? Venda com instalação e montagem. Hoje, trazendo para a realidade do hoje, quem emite 2 notas fiscais? Quem faz venda com a nota e serviço de montagem com outra? Você já embutem no produto, porque é mais caro. Então, ninguém faz isso. Mas hoje, se você for numa reparadora, vamos supor assim, vou fazer manutenção no meu carro lá na importadora. Quando chegar lá, eles emitem 2 notas. Ele emite da peça que está colocando no seu carro, do filtro que ele trocou, e também emite da nota fiscal de serviço. Esse é o correto. E a gente não faz, porque já embute a montagem como brinde do nosso produto que a gente está vendendo, tá? E é um cuidado que vocês precisam ter, entendeu? Muito cuidado com isso, porque o correto é instalação e montagem separada, a não ser que você coloque como brinde. Ô, Jéssica, eu abri a câmera aqui exatamente para perguntar isso. Eu poderia colocar de fato como brinde? Dizer lá, poderia? Você pode embutir no custo do seu produto e dizer que a montagem é gratuita? Ok. Então, assim, se fizer isso e agir, de repente documentar isso, colocar lá num contrato que todo o custo envolvido na operação refere-se ao produto e que a montagem não será cobrada como cortesia, sei lá. Aí, Sim. Diante de uma fiscalização, estaria coerente e não poderia ser penalizada. Hoje existe a guerra fiscal, né? Porque a gente ainda paga ISS por prestação de serviço e ICMS pela parte do produto, da venda efetiva. Só que com a nova reforma tributária, eles vão se unificar, entendeu? Então, para vocês não vão fazer diferença. O que vocês têm que ter cuidado é na classificação tributária, porque quem emite nota fiscal separado, igual autorizada, igual esse modelo que eu falei agora, peça é uma coisa e serviço é outra, vai ter que ter cuidado e atenção com a classificação tributária. Por isso que eu trouxe esse ponto, tá? Joia. Então, às vezes, tem empresas de lucro real que pode fazer mais sentido emitir serviço. Para eles tem um valor agregado maior de despesa, então vai depender muito de como está a tua empresa atualmente, tá? Então, ponto de atenção aqui, por que vai impactar, é justamente na classificação tributária, porque a Seclastrib na nota fiscal de venda é uma coisa e o NBS na nota fiscal de serviço é outra, que é outra nomenclatura, tá?
Então, entrega instalações em cidades diferentes. Por quê? Porque justamente como eu comentei lá no início, a reforma tributária ela vai pagar imposto no local do consumo. Então, se a tua loja está sediada em São Paulo, mas o consumo é aqui em Maceió, o imposto ele é devido para Maceió, Alagoas, tá? E assim vice-versa em outros locais do estado. Contratos com parcelamentos e projetos sob medidas é outro ponto de atenção, no momento da emissão da nota, que eu vou falar mais na frente, que é justamente a remessa de simples, a nota fiscal de simples faturamento e a remessa de entrega futura, porque hoje vocês emitem o simples faturamento para tributar no simples, para tributar no lucro presumido no lucro real. Porém, o ICMS, hoje, da entrega da mercadoria, é somente quando ela vai ser entregue. Então, por isso que são 2 tipos de nota fiscal, um para tributar federal e um para tributar estadual. Mas isso vai mudar, então também vai ter que fazer essa outra logística. Mais na frente, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar essas notas, tá? Jefferson iria fazer essa pergunta, que bom. Vou agregando aqui com vocês, viu? Mas vão falando. E aí, o que mais que a gente pode ter? O contador, ele vai trabalhar com o empresário com 2 sistemas tributários funcionando, porque a partir de 2027 a gente vai continuar com a legislação que já existe e a gente vai implementar, né, no caso, vem a CBS. Então, vão ser 2 situações, 2 regimes tributários funcionando, os 2 sistemas tributários funcionando, como vocês quiserem entender aí. Então, tem que ter muito cuidado. E isso vai se perdurar por alguns anos. Como a gente viu, a reforma vai ser uma transição de 8 anos, né? Então, tem que ter atenção. Vocês, empresários, precisam ter conhecimentos também. Porque, muitas vezes, o contador, ele está na frente. Mas quem executa não é o contador, é o estagiário, é um operacional, é um auxiliar, que muitas vezes ele pode não ter o conhecimento voltado para o teu negócio. Então, o empresário ele tem que conferir também. Ah, mas eu contrato o contador para poder fazer isso. Ok, mas todo mundo erra, tá? Lembra disso. E para não impactar financeiramente, o mínimo é você ter o conhecimento também para fazer uma reconferência e evitar qualquer tipo de problema financeiro. Split payment, muda o fluxo de caixa, como eu já falei, vocês não vão trabalhar mais com o dinheiro do fisco, o fisco vai tirar a partezinha dele ali, ó, integral, na apuração. Sistema de emissão de nota precisa ser atualizado, como eu já falei também. Então, até aqui tranquilo para vocês? Posso seguir? Todo mundo calado, então vou seguir por aqui. Então, para que a empresa possa no caso, utilizar os créditos na parte da apuração assistida, a gente vai estar falando de crédito financeiro, tá? Então, só vai utilizar crédito do fornecedor que ele efetivamente pagou. Acabou aquela situação de crédito presumido que existia, que existe ainda, né? Porque não foi extinto, mas que vai deixar de existir, porque a gente está falando de tributos efetivamente pagos. Então, quem pensa em ter fornecedor que não paga imposto vai ser um risco. Por isso que eu já coloquei aqui, ó. Risco crítico, fornecedores devedores. Quem vai querer deixar de ter crédito porque o fornecedor não pagou? Você vai priorizar um fornecedor que é assíduo, que paga, que recolhe, que está ok, ou um fornecedor que não paga, né? Se o pagamento for no Pix, já vai descontar o valor do imposto ou só cartão. Eles estão dizendo que vai ser boleto bancário, apuração de cartões, que seriam com as operadoras, e o Pix também. Então, porque o Pix vai estar vinculado diretamente ao banco e o banco também vai conseguir fazer esse rateio. Segundo passaram, mas ainda não tem a operacionalização concreta, tá? Ô, Jéssica, eu tenho mais uma dúvida em relação a isso agora com o cartão. É a situação similar lá do que a gente falou em relação ao bipartido, ao crédito bipartido do Santander. Existem algumas adquirentes de cartão que agora que permitem um split de pagamento. Então, durante uma operação de uma venda em cartão de crédito, na hora do crédito acontecer, ele pode acontecer parte para a loja, a empresa, e parte para uma conta de terceiros, que é identificada ali pelo cliente da adquirente, por quem vendeu, por quem fez a venda. Nesse caso, esse cruzamento de dados vem... Qual que é a origem desse cruzamento? O objetivo é entender. Eu fiz uma venda de 100 mil, a operadora de cartão vai me pagar 50 e vai pagar 50 lá
para um terceiro, para uma empresa terceira. Na hora do cruzamento de dados, ele cruza com o meu crédito recebido ou com o valor vendido? Vamos lá. Existem duas situações. Operadoras de cartão de crédito, elas informam através da Decred à Receita Federal. Se a base do cartão de crédito está vinculada ao seu CNPJ, o crédito é teu. Até aí, ok? Até aí, ok, certo. Pronto. As operadoras de cartão hoje, elas estão trabalhando com facilidades, né? E aí, o que é que eles fazem? Eles criam uma conta interna, que é uma conta de movimentação que eles chamam, que não é para transações, e eles disponibilizam esse dinheiro lá e já fazem um comando automático para transferir para terceiros. Aí é outra situação. Isso é o que acontece? Acabou cortando aqui, Jéssica, eu não consegui entender no finalzinho que você falou. Tá. A primeira parte, ok, entendeu, né? Eu entendi. Tá. A segunda é o seguinte, eles criam, essas operadoras de cartão, elas criam umas contas que a gente chama de contas de transação. Não pode fazer transação para terceiros, é uma transação única que eles deixam ali. Então, é só de movimentação, tá? Então, o dinheiro, vamos supor, passou 100 mil reais, caiu o líquido lá, e desse líquido é destinado para a conta da empresa X um valor e da empresa Y outro valor. Mas o crédito, ele caiu integralmente na sua conta. É isso que acontece? Não necessariamente. Na verdade, ela fica ao que eu entendi até agora do negócio, A liberar. ela fica a liberar. E na hora da Exato. liberação, a gente já direciona para terceiro. Ela não tem uma entrada numa conta vinculada à empresa. Exato. Só entra o que nós solicitamos que entre. Pronto. Então, se o cartão é teu, o movimento é teu. Você está destinando a um pagamento. Então, ou seja, você vai ter que reconhecer o completo. Tá? Certo. É justamente essa operação, porque a operação financeira é o que é informado para a Receita Federal através da Decred. É que eles informam esse serviço de split, de divisão do pagamento, como uma forma de você não bitributar. Fala, pô, tu tem que pagar um fornecedor, teu fornecedor vai tributar sobre o recebimento que tu vai transferir depois para ele, e depois tu vai ter que emitir a nota fiscal da operação de crédito total. Então, existem duas tributações, dois tributos, porque entrou numa conta tua e depois tu transferiu. Aí eles oferecem serviço de split informando, isso aqui é contra a bitributação. Então, aí na tem prática... que ver se na prática eles realmente não estão informando a bitributação. Porque tudo vai depender da Decred. Se eles passam um cartão, se eles recebem um valor integral e fica numa conta a liberar, a partir do momento que já existiu uma operação financeira, é como eles estão rateando isso para informar a Receita Federal. Tá, então, vale validar com esse fornecedor, com essa adquirente, aí como é que se está sendo informado. Se está sendo informado a Receita Federal através desse documento aí, somente a parte... É uma declaração, na verdade. Tá. Joia, obrigado. Certo? Aí, se você souber como é que eles fazem essa informação, passa para mim e eu te dou um feedback. Porque aí vai depender de como eles apresentam para a Receita Federal. Por exemplo, hoje no Simples Nacional a gente entrega DEFIS anual. Então, muita gente utiliza para atualizar cadastro junto aos bancos. Do mesmo jeito que a gente entrega DEFIS anual ou o SPED contábil e a IASF para lucro real e lucro presumido, também vai existir a Decred dos cartões. Entendeu? Então, é uma obrigação que eles informam para a Receita com algumas informações. E aí vai depender de como eles estão fazendo isso nessa apuração dessa partilha que você está me dizendo. Joia, obrigado. Pronto, então vamos lá. Vamos entender melhor tudo isso que a gente está falando. Vamos para a prática, né? Porque empresário gosta de prática. Eu trouxe aqui um exemplo bem rápido. Ainda não existe a alíquota, tá, minha gente? Já disseram 8%, já disseram 18%, já falaram de 10%, já falaram de 28%, então vamos para o 28%. Usei 28% nesse slide, como se fosse IBS e CBS em conjunto, tá? Isso pensando em 2029, mas hoje, a partir de 2027, só vai ser mudança na CBS, tá? Reforço sobre isso. Então, vamos supor, vendeu 10 mil reais para um cliente. O débito da IBS e CBS, considerando 28%, daria R$ 2.800. Então, seria um total de serviço prestado R$ 12.800. Porque, o que eu falei anteriormente, o imposto ele é por fora, não é mais por dentro.
tá? Então, vocês vão ter essa liberdade de colocar valores e embutir posteriormente o valor do imposto com o teu cliente. Vamos supor que vocês estão comprando de um fornecedor máquinas e equipamentos. E aí, esse fornecedor, ele tem R$2.000 lá, vamos supor que foi um computador. Comprei R$2.000 de computador, 560 foi o IBS-CBS destacado na nota e eu paguei efetivamente 2.560. O tributo foi quitado pelo fornecedor, o crédito será liberado para a empresa adquirente. Empresa fornecedora de MDF. Então, fui lá na indústria, precisei comprar um MDF complementar. E aí, nesse complementar, foi R$3.000, que gerou 840 de IBS-CBS, e eu paguei efetivamente por essa entrada 3.840. Porém, o fornecedor não quitou lá o CBS e o IBS dele, tá? E aí não vai me gerar direito de crédito. Então, vamos lá, como seria na apuração assistida? Lá na minha plataformazinha, vai estar lá informando que a apuração vai ser R$2.800 de valores a pagar, porém, lembra que o meu fornecedor quitou R$560 aqui? R$560 eu vou aproveitar aqui no crédito da minha apuração. Já a empresa 2, que foi o complemento do MDF, ele não quitou, ele não recolheu. Ele não foi para a apuração assistida, ele não estava em conformidade com as suas notas fiscais, ele não fez o efetivo recolhimento, ele perdeu o prazo, e aí, consequentemente, não houve informação. E aí, a minha empresa, pelo fato de eu não poder utilizar o crédito financeiro que não foi recolhido, vai ser penalizada, eu vou ter que recolher um pouco mais, R$2.240 ficaria o valor. Então, o fisco ele vai retirar essa parte, e aí, consequentemente, eu não vou ter o crédito financeiro da outra empresa, que perdeu o prazo, que não fez a apuração assistida, que as notas fiscais dela não estavam em conformidade. Então, tenham cuidado com isso, tá? O crédito hoje, ele não é presumido, ele é financeiro. E aí, vamos entrar numa dúvida, que todo mundo fica agoniado, CST, Seclastrib, Jéssica, o que é isso, né, Marcos? Pelo amor de Deus, me explique para eu poder lançar aqui no meu sistema. Então, trazendo uma linguagem bem simples, a Seclastrib é uma nova classificação. Então, eu vou ter lá os tipos de serviços, de bens, de mercadorias. Então, eu vou estar dizendo exatamente o que é aquele produto que eu estou vendendo, tá? E a CST, do IBS da CBS, é basicamente o que a gente tem hoje. Não tem o CST que a gente usa, o CSOSN, a gente não diz o que é a operação, se ele é isento, se ele é tributado, esse tipo de coisa, vai ser a mesma coisa, só que vai ser vinculado à IBS e à CBS. É um código de situação tributária, que ele vai definir se o teu produto que você está vendendo é isento, ou seja, é a mesma coisa. Só mudou a nomenclatura, dizendo que agora é CST da IBS e da CBS. Então, sem pânico, é isso aí que o sistema está trazendo de novo. Então, Jéssica, sim? Pois não? vou fazer uma pergunta. No caso do a gente fazer um parcelamento direto com o consumidor, e aí o risco financeiro é nosso. A gente consegue trabalhar em toque de caixa, que a gente só gera o crédito ou gera o imposto referente ao tanto recebido do consumidor? Como Isso. funciona isso? Efetivamente recebido e efetivamente pago. Uhum. Certo? E se gerar um prejuízo financeiro, como funciona? Lembrando que isso que você está fazendo é para empresas de regime de caixa, que hoje você paga em cima do teu recebimento. Se você tiver regime de competência pelo ato da emissão da nota fiscal, então parcelamento é mera consequência. Entendi. Tá? Cuidado com isso. Regime de caixa, regime de competência. Tá? Então, voltando aqui. O que eu fiz aqui para ficar mais prático para vocês, para ficar mais entendível, porque falar de código de operação é terrível. Muitos clientes dizem, Jéssica, eu não entendo nada. E aí, o que a gente faz? A gente faz tipo um de para facilitar a vida de todo mundo. Então, lembra que eu falei que alguns clientes trabalham nesse segmento com simples faturamento para poder tributar integral e depois a remessa para entregar mercadoria e tributar o ICMS? Então, eu trouxe essas duas operações. Então, simples faturamento para entrega futura interna, vai chegar para vocês o CFOP 5922, vai ser venda para entrega futura, né? Vai sair no sistema de vocês, venda para entrega futura, CST 041 ou CSOSN 101, 102, né? Vai depender aí de vocês. CST da IBS 000, que é isso, Jéssica? Tributado integralmente.
essa informação. E Seclastrib também a classificação tributária da operação. Então, esse monte de 0 e 1 no final. Isso aqui é para a operação normalmente sem destaque de ICMS e com tributação do IBS e da CBS. Por quê? Porque a gente está falando de PIS e COFINS, que vai ser tributado normalmente no simples faturamento. Então, entendam, hoje vocês tributam o DAS com simples faturamento, mas não vão pagar, vamos supor, se fosse um regime normal, o ICMS, porque o ICMS é sobre a circulação da mercadoria, e aí é onde vem a remessa para entrega. Remessa da mercadoria vendida para entrega futura, seja interna ou interestadual. Vou vender para o mesmo estado ou interna, vou vender para fora interestadual. E aí, consequentemente, tem os códigos aqui todos detalhados para vocês. Por que eu deixei aqui em implantação a definir na parte de CST e Seclastrib da remessa? Tudo indica que será o mesmo. Porém, vários documentos fiscais estão sendo instituídos, notas fiscais de crédito, nota fiscal de débito, e a classificação tributária, muitas vezes, elas vão mudar. A gente tem que ter cuidado, e ainda não saiu uma legislação compilada com as possibilidades. Então, remessa, por ser referente a ICMS, e só vinha a ser substituído a partir de 2029, que é quando começa, ainda tem muitas águas para rolar. E aí eles deixaram isso aí sem informação. Por isso que eu deixei para vocês também assim, em implantação, ok? Então, essa tabelinha aqui vocês vão poder ter referência nas operações, utilizar o CFOP, o CST para quem for lucro presumido e lucro real, e o CSOSN para quem for do Simples Nacional, vinculado a CST, IBS e Seclastrib também da reforma tributária. Tá? E aí vamos para uma operação de compra, seja interna ou interestadual, tá? Então, a gente recebe, o fornecedor emite a nota dele lá 5101. Estou visualizando a nota fiscal que ele emite para mim, tá? Consequentemente, no meu sistema, eu tenho que ter uma entrada. Se eu comprei a mercadoria dele, eu estou entrando no meu sistema. Então, o CFOP 5101, ele passa a ser 1102 no meu sistema, que é justamente a compra dessa mercadoria. Compra para comercialização. Então, quando você comprar a mercadoria, essa troca o sistema vai ter que entender. E aí, provavelmente, planejados para estar totalmente adaptado com essa situação, até porque isso é bem antigo já, tá? 5102, quando vem dentro do estado, venda de produção do estabelecimento dentro do estado, perdão, venda adquirida de terceiros dentro do estado também. Então, produção do estabelecimento, fabricação própria. Adquirida de terceiros quando você compra de uma fábrica, tá? Então, tem essas duas situações. A mesma coisa é a venda de produção do estabelecimento e a venda de mercadoria adquirida de terceiros, tá? Então, trouxe essas duas opções para vocês, que todas são compras para comercialização. A diferença aqui, umas são interestaduais e outras são internas. E aí, o CST da operação, ele vai ser o 00 para regime tributário presumido ou real. E o CSOSN, 102 sem direito a crédito e 101 com direito a crédito, no caso do regime tributário do Simples Nacional, que aí vai depender da opção de vocês também, ok? Então, essa tabelinha também facilita bastante o dia a dia da gente. E eu vou entrar numa situação bem superficial, que é a questão da nota de crédito e da nota de débito, tá? Nota fiscal de crédito, nota fiscal de débito, são situações de documentos fiscais novos da reforma tributária que vão servir para ajustar a operação no split payment, na apuração assistida, na referência de vocês. E aí, eu vou pincelar para que vocês tenham o conhecimento, para vocês saberem que existe essa operação, tá? Então, a nota de crédito, ela tem o objetivo de permitir aproveitar os créditos de IBS e CBS. Então, se o teu fornecedor fez algo de errado, ele pode fazer uma nota de crédito para ajustar, tá? E o mesmo no caso da nota fiscal de débito, ajustar ou complementar valores de IBS e CBS. Então, débito é aquilo que eu tenho que pagar. Vamos supor que eu emiti uma nota fiscal e eu não fiz corretamente o destaque da CBS na informação. Eu posso ir lá e fazer uma nota de ajuste do débito, tá? Então, essas são opções que existem para que possa ocorrer ajustes também. Como eu coloquei aqui embaixo, ó, compra de mercadoria, nota de crédito, compra de insumo, nota de crédito, tudo isso vai gerar automaticamente para vocês, por isso a padronização nacional, tá? Gastos vinculados à atividade empresarial,
para que eu possa utilizar como crédito. Vocês vão ter serviços de montadores. Se for terceirizado de uma empresa, vocês vão poder utilizar esse crédito também na apuração. Isso tem que ser levado em conta na hora de fazer o planejamento tributário. E a nota de débito, ela serve complementação de tributos, ajuste de operações, correções fiscais, como eu já falei, eventos posteriores à emissão da nota. Então, precisei ajustar algo que eu esqueci de destacar, que eu não fiz corretamente, que o prazo de cancelamento já passou, que eu vou precisar resolver a minha apuração o mais rápido possível, pode ser que você consiga fazer uma nota de débito para essa situação. Lembrando que isso tem que ser analisado, tá, minha gente? Existe a carta de correção hoje, então a nota de débito e a nota de crédito vai ser mais ou menos para essas situações. E aí eu vou correr um pouquinho, tá? Por conta do horário também, acho que todo mundo já está aí cansado, não querem nem mais escutar a reforma tributária, né? Então, método do split payment e apuração assistida. Ele vai trazer exatamente isso aqui. O imposto, ele já vai ser separado. O cliente vai passar na maquineta do cartão, a maquineta do cartão já passa para o governo, apuração assistida, e já cai o valor líquido para o fornecedor, tá? Ou seja, vocês, que são os fornecedores, eu sou a cliente de imóveis planejados, eu vou pagar integral e vocês vão receber parcial, porque já vai ficar a fatia do fisco lá para eles. E aí cabe o contador de vocês entrar lá, fazer a apuração, conferir se está ok, se está casando, se existem alguns créditos que podem ser vinculados para essa operação, tá? Então, basicamente seria isso. O split payment é a apuração assistida. E aí eu deixo para vocês o plano de ação, que foi o que eu combinei com vocês lá no início da live. Que é que eu gostaria que vocês fizessem a partir de agora, que é necessário que vocês façam a partir de agora. Cadastros de sistema. Vocês vão precisar revisar imediatamente todos os cadastros dos seus insumos, ferragens, tintas, selador, sei lá o que é que vocês usam aí no segmento de vocês de insumos, né? Revisem os códigos de serviços dos ativos, revisem os códigos de classificações tributárias, revisem os NCMs. Eu já peguei empresas que tinha venda, por exemplo, de ketchup e estava dizendo que era uma carne. Então, revisem o NCM de vocês, isso é muito importante. E isso, o contador, ele não vai fazer por vocês, tá? Porque ele não vai até a tua empresa para mexer no teu sistema. A gente trabalha em cima daquilo que o teu cliente, que você padroniza, que você utiliza. Pois não, pode falar. Thaís ou Marcos? Marcos. Jéssica, me tira uma dúvida relacionada a tudo isso aí. Quando você fala da questão de revisar o NCM de cada um dos produtos, tarará, 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 isso também para empresas do Simples Nacional? Todas. Esse plano de ação é para todas, é geral, tá? Tá, eu falo porque é o seguinte, é uma prática muito comum, em especial das empresas do Simples Nacional, que termina pagando ali alíquotas que não é um lucro real, que não tem compensação de custos ali, não tem esse encontro de contras, e não cobra pelo resultado, e sim por cada nota fiscal emitida. O hábito que a gente vê é da nota fiscal de saída desse segmento ser um item agrupado. Então, às vezes, a nota que sai é banheiro, sai uma nota de móveis planejados, sai uma nota sem destrinchar cada um dos itens detalhadamente, cada um dos itens entregues. Essa prática não poderá mais ocorrer. Perfeita essa pergunta, Marcos. Tudo tem que estar relacionado pela tabela TIP, tá? Se na tabela TIP tem banheiro, e você puder vender o NCM de banheiro, ok. Mas que eu saiba, não tem. Então, vocês vão ter que separar essa prática da nomenclatura do produto vinculada ao NCM, tem que ter cuidado. Porque a referência hoje da gente, NCM é tabela TIP, tá? Então, tenham cuidado com isso. A gente vê muito também kits. Kits, tenham cuidado, porque você pode estar vendendo kits que tem NCM diferente, tá? A nomenclatura do produto, ela tem que casar com o NCM, porque isso vai ser um ponto de crítica da reforma tributária que eles estão colocando na apuração, tá? Joia, entendido. O que mais que a gente tem aqui? Ajuste de software.
o software ele tem que estar com o layout da nova modalidade da reforma tributária, que a gente está chamando que é o IVA dual, né, que contempla toda a apuração de tributos, que tem o padrão de nota fiscal eletrônica nacional, tem que estar pronto esse layout para atender a questão dos tributos por fora, tá? Então, ajuste de software é importante. Entrem em contato, resolvam a situação do sistema, procurem saber aonde colocar as informações de Seclastrib, de CST do IBA-CBS, tá? Porque vocês vão precisar, principalmente as empresas de lucro real e lucro presumido, tá? Que precisam se adequar agora. Treinem as equipes, investir em treinamento da reforma para que a equipe tenha o conhecimento da operação é importantíssimo, porque o empresário ele não vai estar ali na operação, ele vai estar na gestão. E para que você consiga alcançar a excelência, você tem que ter colaboradores que tenham conhecimento, que hoje é muito difícil no mercado. É um desafio para todos nós, empresários, você treinar equipes, porque você treina, depois de 2, 3 meses vem outro que já não conhece de nada, você tem que treinar de novo. Então, criem padrões, criem processos, deixem registrado, tá? Para que entre outro e faça da mesma forma. Um passo a passo ajustado, como ele tem que fazer quando ele cadastrar um produto novo, o que ele tem que alterar no sistema, isso é primordial, tá? Fornecedores, comecem a mapear os fornecedores de vocês, as compras que são informais principalmente, porque a gente tem muita mania de ir ali e comprar uma ferragem na esquina porque faltou, né? E o segmento hoje da reforma tributária não vai te dar essa possibilidade, porque você vai querer créditos, você vai querer pagar menos impostos. Então, entenda que está todo mundo na mesma caminhada. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Então, se ele tiver 10 centavos de imposto de crédito, ele vai atrás. Então, hoje, vocês precisam mapear esses fornecedores. Vocês estão comprando informalmente, vocês não estão... Quanto é que vocês estão deixando de comprar um pouquinho mais caro ali para ter um crédito que hoje vocês compram ali na esquina que não dá uma nota fiscal, tá? É um ponto de atenção, porque isso vai fazer diferença para vocês depois. Precificação, recalcular a margem, considerando que o imposto de insumo retorna como caixa para vocês. Então, talvez vocês possam ter, dependendo do regime tributário, uma margem maior de negociação, e vocês precisam entender esse novo formato. E o principal, não menos importante do que os outros, né, não mais importante também, é o planejamento. Acompanhar o planejamento tributário para que seja feita a melhor escolha do seu regime tributário de acordo com a reforma tributária, de acordo com a conformidade da tua operação. O contador, ele entra em cena aí, só que para ele entrar em cena assertivamente, ele vai precisar de todo esse mapeamento desses 5 itens que eu passei para vocês. Se não tiver um cadastro bem feito, se não tiver um software bom, se não tiver pessoas capacitadas e fornecedores que entreguem crédito, você pode ter o melhor contador do mundo, que ele não vai entregar o seu planejamento tributário correto. Então, esses são pontos de atenção para vocês trabalharem agora, esse finalzinho de junho, julho e agosto, para poder ter um planejamento tributário assertivo lá no mês de agosto, tá? Então, não negligenciem isso, é importantíssimo. E aí eu deixo essa frase aqui como o final da nossa apresentação, que é: o melhor momento para se preparar para a reforma tributária era ontem. A reforma não começou agora, ela começou lá atrás. E o segundo melhor momento é agora. Então, não deixem para depois, comecem amanhã. Esse é o Instagram do meu escritório. Muito obrigada pela oportunidade. Desculpe se eu passei do horário, eu acredito que deu aí 1 hora e um pouquinho, mas espero de coração que eu tenha agregado a vocês, que o meu profissional tenha agregado aí um pouquinho na vida do empresário também, né? Eu não sou uma empresária de muito tempo, mas eu já tenho aí uma estrada bastante árdua, porque eu estou na contabilidade desde os 17 anos, então aí não vou revelar a minha idade, né? Então não vou dizer há quanto tempo. Então, assim, eu digo a vocês que hoje a dor do empresário é colocar as coisas para funcionar. E não deixem para depois, comecem agora, tá? Então, muito obrigada mais uma vez. Desculpe mais uma vez também pelo horário. E, Marcos, muito obrigada pelo convite. Eu que tenho que agradecer, Jéssica. Eu que tenho que agradecer. Acho que foi muito válido tudo que você trouxe aqui. Eu não tinha ideia, eu confesso que eu não tinha ideia do que seria de fato a reforma tributária, como falei anteriormente. Inclusive, fiquei surpreso de maneira negativa
porque sempre foi plantada a ideia que a reforma tributária era para simplificar, e ficou muito claro para mim que o governo terminou transferindo a responsabilidade sobre a liquidação das cobranças para o lojista, ele transferiu um débito dele para nós, como empresa, como empresários. Então, a partir desse momento, a partir do momento que ele fala, tá, a loja A, para se creditar de determinado valor do imposto, a loja B tem que pagar. Ele transferiu a responsabilidade de cobrança de um débito ou de um tributo dele para com as outras empresas. Além disso, a própria formatação, eu acho que não mudou muita coisa, os regimes tornaram-se mais complexos. O Simples Nacional, que era simples, já não está tão simples, porque existem alíquotas diferentes, são agora 2 guias, não somente uma de recolhimento. Poderá ser 2 guias, isso mesmo. Eu estava prestando atenção aqui, rapaz. E aí foi muito engrandecedor para mim, e acredito que para todo mundo. No mais, como agradecimento e reforçar o compromisso nosso como ferramenta e a qualidade do conteúdo que a gente está trazendo. A nossa ferramenta está completamente adaptada, como eu já falei a vocês, a todos esses passos que surgiram até então da reforma tributária, e obviamente vamos nos adaptar às novas necessidades que forem surgindo ao longo do tempo. Quanto ao conteúdo trazido pela Jéssica, Jéssica é uma profissional que eu já conheço há muitos anos, ela é muito humilde quando fala que ela tem um escritório médio e isso e aquilo, porque aqui para a nossa região ela é reconhecidamente uma das melhores profissionais, principalmente nessa questão de consultoria tributária. Então, ela consegue, de fato, trazer soluções que são fora da caixinha. Então, eu, como empresário, também consigo validar a competência da Jéssica já há muitos anos, que a conheço há muitos anos como profissional, tá? Não tenho relação pessoal nem nada. Então, só tenho a agradecer, Jéssica, pela sua disponibilidade para ajudar a gente aqui. Nós tínhamos aqui, aproveitar e falar para todos, quero agradecer a presença do Vitor aqui. Nós tínhamos combinado que o Vitor traria também algum conteúdo relevante para nós sobre boas práticas de mercado. O Vitor tem uma loja que tem resultados excelentes, extraordinários, acima da média. Então, o Vitor se propôs a falar conosco e com o nosso grupo sobre boas práticas que ele pratica relacionados aos colaboradores, aos processos internos, à gestão, a relacionamento com indicadores e outras coisas. Mas a Ana acabou de falar aqui, mas acabei já falando com o Vitor para a gente marcar uma próxima já para, possivelmente, daqui a 15 dias, vamos alinhar a agenda aqui, para fazer exclusivamente com ele, porque termina que a gente tentou trazer 2 conteúdos, mas o assunto da Jéssica, de maneira muito positiva, acabou se alongando, porque é muito conteúdo, mas você viu que a gente realmente conseguiu aqui isso. Então, agradecer também ao Vitor, tá, Vitor? Me perdoe, viu, Vitor, também, de ter pego aí uma casquinha do seu tempo, viu? Sem problema nenhum. Eu estava brincando aqui que contabilidade, cada vez que a gente escuta falar um pouquinho mais, eu acho que aperta um pouco mais o nó na cabeça, né? Não sei se para você, mas para mim, meu amigo, dá cada nó. Mas eu vejo... E aparece uma conta nova para a gente pagar, Vitor. Exatamente, é uma importância muito grande, mas até só como feedback, Jéssica, uma coisa que às vezes eu bato muito forte com a nossa contabilidade aqui, nas reuniões que a gente tem, é que eu não consigo sair de uma reunião contábil com um plano de ação, e eu vi que os últimos slides aí era mostrando um plano de ação. Então, para a gente que empreende, isso é tão positivo, assim, passar dessa fase onde tudo é muito complexo de nomenclatura, e dá uma coisa básica, faz isso, depois faz isso, depois faz isso, para tentar caminhar um pouquinho mais na régua aqui. E isso é bem importante mesmo. E já era de praxe ter um tempo mais extenso aí, porque é muita coisa mesmo. Muito obrigada pelo feedback. Eu realmente uso essa prática para consultoria, porque eu sei que contabilidade é obscuro para muitas pessoas. E aí eu sempre procuro trazer essa clareza. Por onde começar? Eu fiz recentemente uma apresentação em uma empresa grande aqui de Maceió, e aí eles disseram, Jéssica, hoje a gente faz muita coisa de urgência pelo WhatsApp. Eu disse, minha gente, vocês não podem usar o WhatsApp. O WhatsApp é ferramenta complementar. Vocês precisam se documentar, vocês trabalham com médicos, cirurgias, não pode ser dessa forma. Então, para você ver o nível de situação, por mais que a empresa seja grande, mas ela não tem clareza da operação. E trazendo exatamente um plano de ação, por onde o empresário começa, o que ele precisa ajustar, isso é muito importante. Porque se você não tem clareza, você não consegue seguir. Você realmente tem que saber o que fazer,
mapear o que você precisa fazer para poder ter o resultado, porque senão você nunca vai sair do lugar. Então, eu sempre procuro trazer isso. E aproveitando, Marcos, também tem duas situações que vão ficar pendentes aqui dessa live. Uma é o caso do Santander, para você me reportar, e outra é o caso do cartão de crédito, que você disse dessa conta que fica bloqueada. Aí depois, quando você tiver um tempinho, lembra de passar isso para mim, para eu poder mapear e trazer essa situação para vocês depois? Ou, sem dúvida nenhuma, porque essa questão do Santander, por exemplo, se nós arrumarmos uma solução, isso é uma dor de todo mundo, tá? Todas as lojas que eu conheço, e eu conheço muitas lojas, porque primeiro sou lojista, ou fui lojista durante muitos anos, como você mesma sabe, e hoje, porque lido diariamente com tantos lojistas em função do Planejados Pro, então, todas as pessoas que eu conheço agem da mesma forma, vendem, emitem a nota integral, com certeza eu vou trazer isso para a mesa, porque se a gente arrumar uma forma, obviamente, que seja legal, que não exponha a nenhum tipo de risco e que a gente consiga economizar o mínimo possível que seja, baseando-se numa necessidade ou numa realidade que a gente tem, vai ser agregador para todo mundo, para toda a rede. Então, eu vou sentar contigo, vou te passar direitinho isso e, caso positivo, vou trazer para vocês, todos que são usuários do nosso sistema, a solução que nós arrumamos, o que a gente enxerga, para que vocês discutam, obviamente, individualmente com a sua contabilidade, a validação ou aplicabilidade disso ou não. Mas nós vamos, sim, trazer alguma notícia sobre isso, tá? Com certeza, pode contar comigo, viu? Sei disso. Obrigado, Jéssica. Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem agregar alguma coisa mais? Douglas, Ana? Tá de parabéns aí o nossa live aí. Fiquei bem contente de participar. Esclareceu bastante coisa, bem bacana a atitude, parabéns aos profissionais envolvidos, aí foi bem bacana, gostei bastante. Se deixar eu falo muito, então vou me desligar aqui. Obrigado a você. Obrigada, pessoal. Qualquer coisa, pode falar comigo lá pelo WhatsApp do escritório também, eu estou aqui à disposição, viu? Tudo de bom para vocês e boa noite.